Irmãos, bom dia, a paz do Senhor. Lá em Neemias 11, a palavra do Senhor diz assim, a oração de Neemias, né? Ele diz assim, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Fazem prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Amém por esta palavra. Irmãos, aqui o Neemias, ele era um copeiro do rei Artaxerxes, né? E ele então sabia que havia pegado fogo na nação dele, em Israel, e ele estava triste. Então ele pede a Deus, para Deus tocar no coração do rei, para que ele possa voltar para Israel, para reconstruir os muros de Israel. Então Israel estava totalmente destruída, totalmente abandonada, em fogo, em chamas, e o coração dele doía, ardia, vendo o povo dele abandonado, vendo o povo judeu fugindo, né? E ele também era escravo e servia o rei. Então ele vai orar a Deus para que quando ele for falar com o rei, para o rei dar cartas, para ele ir até a nação dele, o coração do rei seja tocado e ele seja sensibilizado através do Espírito Santo. E quando ele faz essa oração, ele vai então com coragem falar com o rei. Para você ter acesso ao rei, teria que ter permissão. E para você pedir alguma coisa ao rei, você poderia correr o risco de morrer, de ser assassinado, porque ninguém tinha acesso ao rei. E a situação dele era mais grave ainda, porque ele era o cara que servia ao rei ali, o tempo todo. Quando o rei ia comer alguma coisa, quando o rei ia tomar o seu vinho. Então para que o rei não fosse assassinado por alguém, por seu próprio filho, pela própria família, então o Neemias, ele é aquele cara que servia de cobaia. Se alguém tem que morrer, vai ser o Neemias. Então, como que ele ia chegar até o rei, para que o rei deixasse ele ir e o rei tivesse que colocar uma outra pessoa no lugar de Neemias? Será que o rei teria confiança em uma outra pessoa? Então, Deus tocou o coração do rei, e o rei então foi sensibilizado e cedeu as cartas, cedeu homens, cedeu material, para que Neemias fosse reconstruir Israel. Então, sobre isso, eu queria trazer para você, e para mim também, principalmente para mim. Hoje uma pessoa falou para mim, se acontecer tal coisa na sua vida, uma pessoa vir para Deus, que está longe dos caminhos do Senhor, eu falei, olha, eu tenho orado tanto por essa pessoa há 40 anos, há 30 anos. E é essa pessoa, porque você não está com fé? Então me veio então a memória, ele me trouxe a memória sobre Neemias. Então eu queria também trazer a sua memória sobre a história de Neemias e tantas outras também. Que quando você, por exemplo, está desempregado, ou você que está com uma doença, está com uma enfermidade, você que tem, por exemplo, uma doença terminal, a gente tem uma parente que está com câncer, né? Se esse vídeo chegar até essa pessoa, que você possa fazer uma oração, acordar na madrugada, colocar os joelhos no chão e interceder a Deus por essa situação. Se você, por exemplo, quer mudar de estado, quer mudar de país, se você precisa trazer sua esposa de volta, ou se precisa trazer o seu marido de volta, se você depende, tem uma despesa que você precisa pagar, está esperando um processo, uma ação, então você pode orar nesse sentido, que Deus vai mexer o coração do advogado, que Deus vai mexer o coração daquele patrão, daquela empresa que você quer trabalhar, para ganhar um salário melhor,
Deus vai tocar no coração daquela pessoa e ele vai lembrar de você. Olha, tem uma pessoa, tem fulano de tal, ou eu preciso de um funcionário, ou aquela doença que você tem, Deus vai te curar, se for a vontade dele, né? Porque tudo é a vontade de Deus. Nós colocamos na vontade do Senhor. Então, eu vou orar por esta pessoa que eu tenho orado, eu vou orar mais e ter a convicção de que Deus vai fazer, se Ele quiser. Então eu vou colocar a minha fé, eu vou colocar o meu coração nessa situação, tendo como certeza, ligando na terra e vai ser ligado no céu, e a minha história vai mudar. Então eu queria que você também, pela fé, que você possa orar nesse sentido e buscar Deus, falando assim, tenha misericórdia, Pai. O Senhor abençoa sobre o meu trabalho, sobre as minhas finanças. Pai, eu oro a Ti, Senhor, eu me humilho diante de Ti, porque você tem que se humilhar, você tem que se render a Cristo, você tem que colocar os joelhos no chão e declarar a sua total dependência para esta situação. Se você fizer isso, e se você tiver fé, Deus vai mudar o seu cativeiro. Deus vai transformar a sua história de coisas que você nem sonhava, nem imaginava. Deus vai te exaltar, vai colocar você entre os príncipes. É o que Deus tem feito comigo e vai fazer com você também, se você crer. Amém? Fica com essa palavra em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Ô glória!